Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz. Nossa mensagem de hoje vai para os nossos queridos amigos dos estudos espíritas, o nosso querido Gladson, que nos pede nesta oportunidade para falarmos sobre um tema do Evangelho. E claro que quando a gente vai buscar um tema, principalmente um tema livre, né, para falar sobre o Evangelho, a gente tenta buscar alguma coisa que não seja trabalhada regularmente. Algumas passagens do Evangelho que já são muito conhecidas, que as pessoas de certa forma já falam bastante, né? A gente vai falar sobre uma passagem que ela não é muito comentada, embora algumas das suas partes apareçam regularmente nos comentários feitos pelos nossos queridos amigos palestrantes e que fazem com muita propriedade, né? O objetivo aqui é apenas a gente agregar um pouco daquilo que não é necessariamente o que não está no bojo dos nossos comentários. E vou aproveitar a liberdade também para fazer uma inserção desse texto que nós vamos ler hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então a gente, quando faz essa análise, eu vou sempre trazer uma chave do Evangelho para a gente poder conversar um pouco sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho de Jesus. Então estamos falando aqui sobre Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Ensino e prática. É algo realmente muito interessante o que está aqui, porque esse texto ele traz muitas verdades e atuais verdades, sobretudo para nós que somos aqueles que divulgamos doutrina, que falamos a respeito, né, do espiritismo e de religiões de um modo geral. Nesse caso, Jesus está trazendo o confronto entre aquilo que seja a proposta oral, verbal, a lição, a mensagem que seja passada pelas pessoas, pelos palestrantes, pelos oradores, pelos gurus, né? E a verdadeira essência daquilo que é passado do ponto de vista da vivência, da experienciação daquela coisa ali que foi dita, né? Então esse ato entre a experiência e a prática é algo que Jesus chama a atenção. Eu quero chamar sempre, falar sobre isso, dizer que o Evangelho ele tem um eixo central que é não a hipocrisia. Ele não aceita a hipocrisia. Então quando Jesus disse assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás, porque todo aquele que adulterar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que não aquele que pensar mal ou pensar de alguém já querendo adulterar, aquele que pensar numa mulher ou num homem pensando em adulterar, já adulterou. Então, essa máxima de você não ter a hipocrisia como possibilidade dentro da transformação proposta por Jesus, é algo que é presente em quase todo o texto. Nesse caso aqui, de forma mais explícita. Então, diz Mateus que Jesus fala aos seus discípulos e aturba o pessoal de um modo geral, dizendo o seguinte: os escribas se sentaram na mesa ou na cadeira de Moisés. Portanto, quando eles disserem para vocês algumas coisas, observem. Olha que coisa interessante. Quando eles falarem, preste atenção no que eles estão falando, porque eles estão falando coisas certas, eles estão dizendo as coisas corretas. Porque a cognição permite que a gente faça isso. A gente entende as coisas. A gente sabe o que é certo, o que é errado do ponto de vista lógico. Mas não consegue viver porque dentro de nós existe ainda um conjunto de fatores e de valores que nos impelem a não fazer aquilo que está sendo dito. Isso vale para quem ouve e vale para quem diz. Não é uma coisa simples. Por que uma razão simples? A transformação do homem não se dá no plano consciente. A transformação do homem não se dá no plano da consciência plena. Ele se dá no plano dos refores da alma. Se dá nos planos inconscientes. Se não houver um mergulho no inconsciente, se não vier um trabalho de reformulação do indivíduo, do ponto de vista da sua base fundamental, não adianta, porque aquilo será somente uma verbalização bonitinha. Será uma poesia, ou será um texto elegante que ele vai dizer, que ele vai falar, sem muito compromisso, tá? Então ele diz assim, preste atenção, porque eles estão falando uma coisa que cognitivamente está correto. Continua. Amarram os fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens.
porém eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, faz lá, prepara a bagagem, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assado, liberte-se, etc. E aí, na prática, um pouco, quase nada se vê deles mesmos fazendo essa transformação. Fazem as obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios, que são aqueles lugares onde botam os papiros, né? Aquelas sacolas onde botam os papiros, e tornam maiores as barras dos seus vestidos. Quer dizer, está sempre buscando uma forma mais elegante, né? Uma forma mais, um corte de cabelo, uma roupa mais vistosa, né? A gente vê por aí pessoas com roupas brilhantes, né? Fazendo prédicas evangélicas com roupas brilhantes, com adornos físicos muito chamativos, né? São popstars mesmo, pessoas popstars. Amam o primeiro reclinatório nas ceias, né? Os primeiros lugares nas ceias, eles adoram fotos, eles adoram o marketing, né? E as primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, nos lugares onde se deveria estar pregando a igualdade, se deveria estar pregando, de certa forma, a humildade, nesse lugar existem espaços, cadeiras reservadas para esses especiais. Afinal de contas, eles são os porta-vozes do divino, né? Eles adoram também saudações nas praças e de serem chamados pelos homens de rabi. Então, essa é a característica que ele faz, nada, absolutamente, nenhuma menção ao que a gente está vivendo hoje, né? Na modernidade, não só na modernidade, eu diria que depois de Jesus, uma série de pessoas desse tipo se adornaram de ouro, de púrpura e de todos os tipos aí de vestimentas especiais para poder falar coisas que não são vividas. E a gente sabe disso pelos próprios atos. Na alcova, o segredo das alcovas desse povo é uma coisa assim horrorosa. Então a gente tem que realmente prestar atenção que isso aqui é um texto escrito, gente, há 2000 anos. Quer dizer, não é 2000, mas que seja perto de 2000, 1900 anos. É um texto muito atual, muito presente, porque ele fala da psique humana, ele fala da essência humana, ele não fala de religião, de fé, não, ele está falando da essência humana, da hipocrisia humana. Nós somos assim. Nós queremos já mostrar que somos bem resolvidos, que já estamos totalmente ali equacionados nas nossas questões, mas ainda temos demandas emocionais, psíquicas, ainda temos a necessidade de aparecer de uma forma muito intensa. E isso advoga completamente contrário aí a tudo que a gente está dizendo. A palavra do Evangelho não tem nada disso, né? Então ele diz assim, para vocês, aí eu vou dar o recado para vocês, não sejam nunca chamados de rabi, pois vosso mestre somente é um, né? E todos vós sois irmãos. Olha que legal, né? Não tem desigualdade, todo mundo é igual, todo mundo é a mesma coisa, não tem diferença não. E a ninguém na terra você chame de vosso pai, porque o Pai Celestial é somente um. Ele volta a dizer isso. Não existem duas referências, existe uma referência única. Aqui eu quero dizer que a unidade do Pai é outro pilar importante do Evangelho. Jesus sempre trabalha, eu e o Pai somos um, o Pai é um. Essa ideia da unidade, realmente, ela é muito presente no Evangelho. E nesse caso aqui, ele só está reforçando. O Pai é um no sentido não de você adorar um Deus com o nome X. Não, só existe uma unidade, não existem duas unidades, porque isso seria contrário o próprio conceito da divindade. O conceito da divindade, que ele é onipresente, onipotente, para ser oni, ele não pode ter espaço que ele não seja. Omni, melhor dizendo, ele não tem espaço onde ele não seja. Então, um espaço onde ele não fosse, que fosse outro, já não seria mais omni, seria plene, seria alguma outra coisa. Mas não seria nunca omnipresente ou omnipotente, porque o omni é em todas as direções, em todos os lugares, espalhado em todos os cantos, né? Esse é o conceito do omni, uma antena omnidirecional, ela aponta para todos os lugares. Então, nesse caso aqui, não seria omni. Então, o próprio conceito da divindade teria que ser modificado se não fosse um.
o Pai, né? Isso é uma coisa também, um assunto longo aí para a gente conversar outro dia. Nem sejais chamados de guias, porque vosso guia somente um é o Cristo. Então aqui é outra questão também, que existe uma regra aqui na vida da Terra, que esse homem que veio aqui, ele veio para ensinar como é que se livra disso aqui. Como é que se livra dos atratores telúricos. Como é que a gente faz para a gente poder ultrapassar as limitações que a Terra nos oferece e com isso a gente conseguir superar, vamos dizer assim, os obstáculos da vida. E isso Jesus fez com maestria. Ele diz assim, ó, você tem um modelo, o modelo é o Cristo, não é nem ele especificamente, porque ele está mostrando ali o espírito máximo potencial do homem. Ele está mostrando que o espírito máximo potencial do homem pode ser atingido através da figura do Cristo, da figura do ungido, da figura daquele que é a pessoa que terá a possibilidade de exercer o mandato na terra, no corpo terreno, nesse corpo aqui, ó, denso. Esse corpo ele poderá se expressar com amorosidade plena. Por quê? Porque é a capacidade do corpo que assim se faz, né? Então ele diz, o Cristo é o seu guia. O Cristo como referência, como modelo, não como pessoa, né? Isso aí, claro que a gente entende isso bem. Não é a pessoa do Jesus, Yeshua. Não, é o Cristo como proposta evolutiva, como proposta de desenvolvimento. Essa aí que é a meta, né? É isso que ele chama de guia. Porém, o maior entre vós será o vosso servidor. Aquele que realmente for maior do ponto de vista real, do ponto de vista pleno, não do ponto de vista hierárquico, estrutural, não. O que for maior, isso aqui ele está dizendo, não é o que é maior, é o servo. Porque aí a pessoa pode chegar de repente para uma autoridade e dizer assim, você é meu servo, não é isso. Aquele que for o seu servidor lhe será o maior. Essa talvez fosse a forma mais real de dizer isso. Aquele que for o maior, em verdade, ele não está usufruindo ou se colocando como um ser maior. Ele é o menor. Ah, que coisa interessante. Ele é o menor. E sendo o menor, ele será necessariamente em alma o maior, porque ele não precisa dos estertores, das exterioridades, ele não precisa dessas coisas de fora para poder se apresentar como autoridade moral. Ele já é autoridade moral, ele não precisa disso. Então ele não tem que ficar subindo nas sinagogas, né, nos primeiros lugares, cadeiras, nos divãs das festas. Não, ele simplesmente já será naturalmente, não precisa aprovar isso com ninguém, não precisa de ninguém dizer. Ele já tem a essência, ele não tem que provar nada. Os humildes, eles não são os subservientes. Os humildes de verdade do Evangelho são os fortes. Porque só para ser forte você consegue ser humilde, você não se vestir de nenhum dos ornamentos de valor da terra e se viver realizado em si mesmo. Isso é um ato de grandeza, de coragem, assim, sem limites. Então é preciso realmente entender que o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, é tudo muito diferente um pouco do que a gente entende e normalmente faz, né? Então, aquele que se exalta, ele será diminuído, e aquele que se diminui será exaltado. Diminui no sentido da representação humana, da representação aqui na Terra. Na Terra nós temos, como eu falei, um atrator telúrico mais importante é o egoísmo. O egoísmo ele faz com que aquilo que é uma figura estruturante do eu, que nos posiciona no eixo, isso faz com que a gente muitas vezes seja atraído para potencializarmos essa expressão do eu, e com isso a gente completamente esquece que nós estamos no mundo da integração, do um. Nós não estamos mais pensando nisso, estamos pensando em um que é apartado, não é um geral. Quando a gente pensa nesse um isolado, é uma pequeníssima parte do todo. Então não se pode jamais ter sabedoria, ter inteligência plena, ter iluminação, quando o foco é uma parte minúscula da totalidade. Imagina que conhecimento essa pessoa vai ter do universo e das coisas. Não é? Então, quando lá no templo de Delfos diz, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os deuses e o universo,
Aquilo ali a proposta é essa, veja o que você é de verdade. Analise-se para você verificar que você não é essa persona que se apresenta com vestidos ornados de púrpura e de ouro, não é? Que senta nos primeiros lugares, que ostenta medalhas ou outras honrarias dadas por seres humanos. Nada disso. Não é? Você vai entender que você faz parte de um mecanismo sistêmico muito perfeito. E que ele é realmente a grande sabedoria, entender-se dentro desse contexto. Fazer aquilo que se conceitua como bem ou mal. Na proposta do Livro dos Espíritos, que é o que me aproxima de Deus e o que me afasta de Deus é o bem e o mal, respectivamente. Então eu preciso compreender isso de alguma forma, eu preciso ter isso de alguma maneira na minha cabeça e parar com essa bobagem de tentar valorizar esse trapo aqui, que é o corpo, no sentido figurado, claro, e passar a entender o meu papel no universo. É por isso que lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar aquela passagem, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque no momento em que nós entramos aqui num processo de interiorização de uma cultura espiritualizada, espiritualista, é preciso que a gente tenha realmente, estejamos imbuídos do espírito da transformação. Que estejamos imbuídos do espírito da reforma, porque senão a gente não vai, não passa. É por isso que nesse texto, nesse capítulo 18 do Evangelho, nós temos lá a porta estreita. A porta estreita para mim, é uma das coisas mais bem feitas, né, em termos da literatura evangélica, porque mostra mesmo a porta larga, a estrada larga, o caminho largo é vasta, é atrator, é tentador, é sedutor. Aí muitos de nós vamos nessa porta larga, porque é fácil, né? Qual é a dificuldade que tem? De vez em quando você se arrepende, só isso. Dói, machuca, mas tem alegrias muito interessantes aí no meio do caminho e as pessoas vão. Qual o problema? É tudo muito rápido, né? É tudo muito passageiro, que leva a uma decepção. E essa decepção vai nos levar de novo à busca pela porta estreita. Então, quem passa na porta estreita não carrega bagagem, não carrega sacola, não carrega dotes, herança, não carrega dinheiro, não carrega nada disso. Quem passa na porta estreita passa nu, literalmente, porque a porta é fina. Então a pessoa tem que estar lá com o corpo, com o espírito, o corpo lá, representando aí na passagem. Então, é simples, gente. Olha, é muito simples a literatura, por isso que é muito fácil falar. É muito difícil viver. A proposta aqui é que a gente reflita sobre isso. O quanto nós estamos vivendo aquilo que nós estamos falando. O quanto nós estamos verdadeiramente imbuídos do espírito daquilo que é o que nós precisamos falar. O quanto nós estamos realmente centrados no texto, mas não como texto, palavras que matam, mas como espíritos vivificantes. O que é isso? Né? Essa é a proposta para todas as religiões, independente de marca, de rótulo ou do nome que se dê ao Deus. Independente, é para todos, uma vez que a verdade é universal e a unidade não se divide em opiniões. Então nós vamos chegar a esse lugar, esse por diversos caminhos, por diversas formas, acreditando em diversas possibilidades, não tem problema. O nos aguarda porque o é paciente. O é absolutamente paciente e ele já existe mesmo na adversidade. Ele já está presente mesmo na aparente adversidade, na aparente diversidade, melhor dizendo. Então isso, na verdade, faz com que a gente tenha aí uma reflexão, um ponto de reflexão. Adianta ficar dizendo Senhor, Senhor, nem todo mundo que disser Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Se não fizer o dever de casa, se não fizer esse trabalho realmente mental, da compreensão, esse trabalho mental do entendimento, se não fizer esse trabalho, é pouco a chance da salvação, que seria a libertação do espírito das agruras do mundo ilusório e da ignorância, isso aí talvez não aconteça. É preciso que a gente estejamos centrados, né? De que quando você resolve fazer, não é obrigado a fazer.
Mas uma vez que você resolveu fazer, que você abraçou essa causa, aí agora tem uma situação. Porque não dá para ser da boca para fora. Porque da boca para fora você engana o vizinho, você engana o professor, você engana o aluno, você engana aquele que te segue, eventualmente. Mas você não engana a lei cósmica maior, que é aquela que aguarda ao despertamento da consciência. Então, antes de dizer que somos bem resolvidos e somos aquinhoados já da sapiência, vamos realmente fazer nosso exercício de mentalização humilde e reconhecer que a gente ainda não conseguiu e fazer o nosso caminho. Não tem problema nenhum, gente. Todo mundo vai conseguir, porque é possível. Não é possível só, é real, é fato. Isso vai acontecer. Temos aí reencarnações, nós temos aí uma sucessão de possibilidades aí de melhoria, as oportunidades que vão aparecer, os infortúnios que vão bater na nossa porta, muitas coisas que são convites à melhoria e ao desenvolvimento. Então nós temos só que fazer a nossa parte, né? Fazer o nosso trabalho, seguir a nossa linha, parar com essa bobagem de que porque eu sou uma pessoa que... muitas pessoas chegam e falam, a gente faz palestra, eu elogio um pouco, eu fico muito preocupado com isso, porque na verdade não é essa, o objetivo não é esse. O objetivo é divulgar, é disseminar, sem nenhuma proposta de ser mais do que ninguém. Não é essa a ideia, nem será nunca essa ideia, porque seria uma ignorância, ou até mesmo esquecer o texto que está sendo lido, a proposta que está sendo colocada. Então, se puder ajudar como a gota do beija-flor no incêndio da floresta, ótimo, maravilhoso. Se for um caminhão, um avião daquele grande com água, melhor ainda. Mas que sejamos nós verdades vivas do Evangelho. Sejamos nós as cartas vivas dessa proposta que está aí, né? É uma reflexão para todos, apenas para a gente poder ver como esse texto é atual, como esse texto é presente, como esse texto nos traz reflexões profundas a respeito da nossa vida, da vida de hoje. E falar sempre desse casamento entre o Evangelho, o Evangelho do Novo Testamento, a proposta de Jesus, as suas mensagens, e aquilo que os Espíritos nos apresentam na forma do Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá sempre nós vamos encontrar uma fonte segura de interpretação dos textos, para a gente não ficar viajando muito. Então vamos aprender com os Espíritos a interpretar esses códigos da vida, porque eles são muito simples, eles não têm nenhuma proposta de sofisticação, eles são diretos, são objetivos e falam para a gente o que a gente precisa ouvir. Então é essa a nossa proposta, que a gente consiga viver aquilo que a gente diz, parar de ficar achando de que porque a gente diz a gente é melhor do que algumas pessoas do mundo, nós só seremos realmente os maiores quando formos os menores, paradoxalmente e ao mesmo tempo perfeitamente, lindamente, conforme tudo que é de Jesus. Fiquem com Deus.